trazer a criançada para o laboratório no ensino médio e já expor diferentes oportunidades, isso aí potencializa muito essa capacidade de você começar a enxergar coisas antes de ir para uma graduação. Esses graduandos serão muito diferentes do que eu fui na minha graduação, né? Então, em 2023, não dá mais para a gente pensar em graduações muito fechadinha, quadradinha para o Brasil. A gente precisa realmente pensar em coisa diferente. Aqui nesse corredor tem um histórico do projeto. Então aqui era bem no início, quando a gente ainda tinha cerca de 1.200 alunos do ensino médio. Então a ideia é que esses alunos passassem por vários laboratórios e não ficassem só em sala de aula. Aí aqui é o trabalho de interface cérebro-máquina, no qual Miguel Nicoleles e John Chapin demonstraram que era possível, em 1999, registrar a atividade do córtex motor do rato e o rato aprender a usar essa atividade. Então aqui nós estamos falando de atividade neuronal, potencial de ação, spikes, decodificar essa informação e o rato aprende a controlar então essa alavanca para ele tomar água. Isso aqui foi a demonstração da interface cérebro-máquina 1999. Em 2023 a gente tem um prédio de 15 mil metros quadrados estudando isso, né? Então esse é o início. A minha graduação é em fisioterapia. Só que mesmo durante a graduação em fisioterapia eu já fiz iniciação científica em outra área. Depois eu fiz o doutorado direto no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Aí em 2003, 2004 eu comecei a trabalhar com o Miguel Nicoleles no laboratório que era em São Paulo. E depois, em 2011, eu mudei para Natal definitivamente. O Instituto Santos Dumont é uma organização social com contrato de gestão com o Ministério da Educação. Então nós somos uma OS federal. 100% das nossas atividades é sim para contribuir com educação no país de diferentes formas, desde iniciação científica, mestrado, doutorado e residência. Aqui nós temos duas grandes linhas que foram criadas com o Instituto Internacional de Neurociência, né, Edmond Lilly-Safra. Então era interface cérebro-máquina e neuromodulação. Então, interface cérebro-máquina ou interface homem-máquina, que é mais abrangente. Interface homem-máquina, por exemplo, um mouse é uma interface homem-máquina. Só que no nosso caso, para neuroengenharia, nós pensamos nessas interfaces de forma que você agora cria um canal para uma pessoa que tem dificuldade controlar um computador. Então, ao invés de usar o mouse, ela pode usar um sinal do músculo por eletromiografia, ou pode usar um sinal do cérebro por eletroencefalografia. O sinal do cérebro sendo traduzido, convertido, decodificado para um sinal agora para você controlar algo a partir do sinal cerebral. Pode ser o mouse, pode ser um braço robótico, uma perna robótica, órteses e próteses, neuropróteses. E a neuromodulação significa modular o sistema nervoso. Modular significa que você pode aumentar a atividade ou diminuir a atividade. Você pode excitar ou pode inibir aqueles neurônios, então aquela rede. No nosso caso, a gente usa estímulo elétrico e agora a gente também está trabalhando com a optogenética. Então, ao invés de um eletrodo, você usa uma fibra ótica. Por meio dessa fibra ótica, você vai transmitir luz e essa luz vai fazer com que aqueles neurônios ali naquele sistema seja inibido ou seja excitado. E esses projetos são bastante impactantes. Nós temos vários trabalhos publicados e somos bastante reconhecidos também por essa área. Mas elas não restringem nenhuma outra pesquisa. Exemplo que a gente vai incorporando outras tecnologias. E aí podemos trabalhar com software, hardware, microscopia, registro em modelos animais, em simulações, modelos humanos. Então tem uma área gigantesca dentro da neuroengenharia. Depois aqui tem vários outros trabalhos, Miguel Nicoleles, então aquele foi com rato, depois foi com macaco. Então aqui nós estamos falando de registro de potencial de ação, feito em Macaíba, desde 10 anos atrás.
com microeletrodos. E aí depois a ideia de utilizar sinal cerebral para reabilitação. Então isso daqui foi um trabalho que publicado em 2006. A ideia de transformar a informação do cérebro para controlar um dispositivo que recupere a função. Esse outro trabalho foi feito em 2009, no qual o sinal cerebral do macaco foi transferido pela internet para um robô no Japão e o robô mantinha a marcha enquanto o macaco enviava essa informação. Então era uma interface entre o macaco e esse robô. Então demonstrando a viabilidade para manter a marcha, né, com o exoesqueleto agora para um ser humano, que é onde foi o outro trabalho feito e publicado em 2016. Então, lesão medular, a gente estava trabalhando na parte de interface cérebro-máquina para reabilitação, então movimento das pernas. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas do projeto, os participantes, começaram a referir que tinham melhorado de intestino e bexiga. E nós começamos a investigar, mesmo num projeto de interface cérebro-máquina para marcha, esse efeito da bexiga e intestino. E aí, para a surpresa de todos, na realidade foi muito mais do que só melhorar intestino e bexiga, já que o nível da lesão medular ela não muda, mas a sensibilidade abaixo do nível da lesão medular mudou. Isso por causa do projeto, já que são pessoas que faziam reabilitação de forma crônica, há mais de 5 até 15 anos de reabilitação. Então, quando nós fizemos esse projeto, que foi liderado pelo Miguel Nicoleles, trouxe essa novidade, não só para a parte motora, mas também de intestino e bexiga. Então, esse daqui é um sistema chamado 0G. Com esse sistema, nós colocamos um colete, uma pessoa que tem dificuldade para andar, ou mesmo uma pessoa que não consegue andar. Com esse colete, ela tem o suporte desse equipamento, e aí com o suporte desse equipamento a gente consegue trabalhar a reabilitação de uma forma mais intensa. Aí aqui a gente liga um outro equipamento e esse outro equipamento faz a estimulação muscular. Então, mesmo que a pessoa não consiga andar, a gente detecta então a intenção dela querer andar, e com essa intenção do movimento, que a gente usa na interface cérebro-máquina, a gente usa para fazer a estimulação do músculo, para estimular o paciente a começar a recuperar o movimento. Então aqui, qual que é a ideia nesse corredor? Então, como eu comentei, não tem um laboratório que o pesquisador fala, é meu. Então, nesse corredor aqui nós chamamos de wet lab, os laboratórios molhados. Então, nesse laboratório nós fazemos a secção dos tecidos. O Gabriel agora ele está fazendo de um cérebro. Aí faz a secção, coloca, que a gente chama de pocinhos, depois passa para o próximo laboratório, que aí faz a coloração, próximo laboratório, a microscopia. Então é uma sequência, certo? Então todos os alunos que trabalham com modelo animal, eles passam aqui. Então independente do projeto, se é para a parte motora, se é para a memória, todo mundo que trabalha com microeletrodos, eles passam nessa sequência. No CER4, Centro Especializado em Reabilitação, nós temos uma parte assistencial, atendimento. Só que as pessoas que estão fazendo atendimento fizeram uma graduação, entre aspas, tradicional. Na graduação tradicional, não se vê uma marcha robótica, uma interface cérebro-máquina. Então, essas novidades dentro da neurociência ou neuroengenharia aplicada à reabilitação. Então, esse é um gap que tem que ser resolvido no país inteiro, não só neurociência ou neuroengenharia. Mas isso daí, se não for resolvido, a gente vai continuar dependente de todos os sentidos dos outros países que aplicam e desenvolvem conhecimento. Então a ideia da gente estar aqui em Macaíba, no meio desse verde todo aqui, é justamente essa. É trazer ciência e educação para que isso seja a favor da sociedade. Então é uma ferramenta para mudar a sociedade para o bem. Então trazer aqui laboratórios que não tem no Brasil, você trazer ensino médio para cá, trazer uma outra perspectiva, principalmente para os jovens que começam a enxergar outras áreas. Um projeto de médio e longo prazo para mudar a região toda. Só que isso não pode ser só aqui em Macaíba. Esse é um projeto que tem que ser para o Brasil. Então, necessariamente, o país precisa ter um projeto
mesmo de desenvolvimento, pensando 10 anos, 20 anos, 30 anos, onde que o Brasil vai chegar. Então, necessariamente precisa formar pessoas que vão produzir ciência, vão produzir inovação. Então, se o Brasil não produzir isso, ele não vai colher daqui 10 anos esse desenvolvimento todo.